O Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, Jesus cura um paralítico, ok? Vamos falar sobre isso hoje, a cura de um paralítico. Diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia do que ele tinha voltado espalhou rapidamente. Em um pouco de tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar, nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico em uma maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. E ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei estavam ali, sentados, pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. E perguntou: por que vocês questionam estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega tua maca e anda. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico: levanta-se, pega sua maca e vá para casa. E o homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvavam a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? Bendito e soberano Deus, mais uma vez, Senhor, está diante de mim um desafio. E eu preciso, Senhor, da tua santa ajuda para que eu possa falar do teu amor e da tua palavra. Senhor, me ajuda nessa hora, abre o coração e o entendimento dos teus filhos. Abençoa não só os que estão aqui na nave, nas 4 paredes, mas os nossos queridos irmãos do Facebook, do YouTube, Senhor, das redes sociais. Abre a mente deles, o coração, para que eles possam entender a tua vontade e andar conforme a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, todos nós sabemos que o Evangelho de Marcos, mesmo estando cronologicamente como o segundo, ele é o primeiro evangelho, o evangelho mais velho da Bíblia canônica. E que Marco apresenta Jesus, eu gostaria da atenção de todos, como servo sofredor. Ele é apresentado nas Escrituras como servo. E Jesus é um modelo de servo. Se você for procurar alguém para servir ou para se espelhar como servir, Jesus nos ensina, Paulo, como verdadeiramente um servo deve proceder. Ele é o servo perfeito. Então nós devemos sempre, quando nós estivermos com um pouco de arrogância, de prepotência, e achar que nós somos suficientes, que nós não nos abaixamos para servir o outro, devemos ter sempre em mente, Márcia, que Jesus, sendo Deus, ele foi introduzido no Evangelho de Marcos, de João Marcos, como servo sofredor. Então Jesus é o nosso modelo de servo. E se Jesus é o nosso modelo, então servir é o nosso método. O método de Jesus era servir. Então, sabemos que todo servo tem como meta na vida
ser igual a Ele, servir. O método que nós temos é de servir, como Ele serviu. E se Jesus é o nosso método, a nossa metodologia, ou servir as pessoas, é o nosso ministério. O que vocês fizeram ontem nas ruas é um ministério. Cada um de nós temos um ministério. Por quê? Vocês estavam na rua ontem não para ser servido ou servidos. Vocês estavam na rua fazendo a mesma coisa que ele fez, usando a mesma metodologia que ele fazia, usando a mesma pedagogia que ele fazia. Todos nós somos transitórios e passageiros. Servir é o método que nós temos quando entramos nesse reino de Deus. Nós somos súditos. Ele é rei. Ele delineia, ele determina a forma que todos nós devemos servir. E qual é a fórmula? É seguindo as pisaduras de Jesus, o servo fiel. Nós devemos entender isso, irmão. Servir é o nosso ministério. Servir aos nossos irmãos. E quando eu digo aqui servir ao ministério, não é servir a pedra, não é servir o pau, é servir a pessoas. Nós não fomos chamados para servir a coisas, porque as pessoas que não conhecem a Deus coisificam as pessoas, deixam as pessoas sem nenhum apreço e servem a objetos. É por isso que eles amam tanto aquilo que eles têm. Ama o carro, ama a casa, enfim, ama as coisas. Traz as coisas como algo que tem valor e as pessoas como objeto. É o contrário. Deus nos deu pessoas para a gente amar e Deus nos deu para que possuamos objetos. O nosso ministério é servir as pessoas. Amém, meus irmãos? Esse texto aqui, irmão, me deixou pensando hoje à noite, hoje de manhã nele. Na verdade, eu preparei esse texto, mas eu estava achando que o pastor Claudemir ia trazer a mensagem. Então eu deixo sempre um texto guardado, um tema. O meu pastor não está bem, assim, fisicamente, a garganta dele não está bem, desde domingo que ele ia trazer a mensagem. E eu estou trazendo, porque realmente ele falou, não, pastor, traga. Assim, estou falando para os irmãos assim, antes de mais nada, né? Por isso. Então o texto diz aqui, querido irmãos, preste atenção, que Jesus, ele voltou para a sua cidade. Jesus residia em Cafarnaum. E lá também havia uma mulher, que a tradução diz que o nome dela era, aliás, a sogra de Pedro morava lá, nessa cidade. Lembra aquela sogra, aquela mulher que Pedro curou da enfermidade, da febre? Então Jesus chegou nessa cidade, estava nessa casa, e o texto diz aqui lá em Cafarnaum, que a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Olha que coisa tremenda, pastora Verônica. Jesus era um homem tão desejável, a sua presença, Vicente, até hoje para nós, é tão salutar, nos traz tanto benefício, Letícia, a nossa alma, que aonde o Senhor Jesus estava, Madalena, rapidamente a notícia se espalhava. E a notícia que se espalhava do Senhor Jesus, me perdoe usar aqui, fazer essa transferência, não era de um pregador embusteiro, como muitos pregadores no dia de hoje, um falso pastor. A casa rapidamente se enchia, Aline, o texto vai dizer agora, o versículo 1, na parte B, as pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca do Senhor Jesus, Márcia, não era uma palavra simplesmente filosófica, religiosa, como tinha os fariseus, como tinham os saduceus,
como era a filosofia platônica, aristotélica, a palavra na boca do Senhor Jesus tinha peso. Você imagina um jovem agora caminhando nas aldeias, nas cidades, jovem, ele era jovem. Porque para ser um mestre, um rabi em Israel, é necessário fazer parte de um concílio e ter uma certa idade, ter um peso. Mas ele não, ele era jovem. Mas havia nas suas palavras sabedoria. Porque a Bíblia diz, e Pedro declara isso em Atos dos Apóstolos, que Deus ungiu ele com o Espírito Santo, que ele andou pregando e curando, expulsando os demônios e fazendo bem a todas as pessoas. Ele não era uma pessoa comum. Então, aonde tem essas pessoas, Márcia? Aonde tem esses homens, essas mulheres? As pessoas se aglomeram, se aglutinam. Vocês estão me ouvindo o pastor Claudemir, a pastora Rose, ouvindo o Carlos, Vicente, por quê? Vocês vêm de longe para quê? Porque há sabedoria, e a sabedoria não é uma sabedoria humana. Há uma sabedoria divina na vida dessas pessoas. Vocês ouvem e recebem os louvores, por quê? Porque a graça é uma sabedoria específica naquilo que essas pessoas que estão comprometidas com o reino fazem. É simples assim. Então o texto diz, olha, a casa encheu rapidamente, rapidamente. Ao 2, em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. A casa bruscamente encheu. Nem do lado de fora da porta não havia ninguém, não cabia ninguém. Olhe, e eles não estavam ali em busca de cura. Não havia língua estranha nem profecia. O texto diz que eles vieram ouvir o que mesmo? 1, 2, 3. A palavra de Deus. Vamos dizer de novo? 1, 2, 3. A palavra de Deus. Não cabia ninguém. Por que nós ouvimos e gostamos de ouvir a palavra de Deus? Até então, não tinha se manifestado nenhum milagre. Porque a palavra de Deus, para nós, Wanderleia, nos traz alívio, nos traz alegria. A palavra de Deus nos traz esperança, nos tira do lugar comum. A palavra de Deus nos catapulta para frente, nos dá uma nova cosmovisão. Se tudo está perdido, ou tudo aparentemente está desmoronando ao nosso lado, a palavra de Deus nos dá sustentação, é o nosso muro de arrimo, é o nosso cômodo, o nosso lugar seguro, é o nosso escudo forte, é a nossa torre de segurança. É de lá que nós encontramos graça e unção para nos levantarmos do lugar que nós estamos prostrados e sairmos para a luta. Aplauda o Senhor e essa santa palavra. Glória a Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus, aonde o homem, aonde a mulher de Deus está pregando a palavra, as pessoas ficam encantadas com a palavra. E diz assim, enquanto ele ensinava, vamos lá, vamos voltar? Diz, enquanto ele ensinava e anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Primeiro, irmão, é bom ter amigos. Hoje nós almoçamos juntos, a família, só faltou a Asa que está trabalhando e a Thaí. E aí Yasmin, mas no almoço faltou, né? Mas estava com meu filho Abner, minha filha Edna, a Rose, e nós estávamos falando acerca disso. Irmão, você quer receber carinho? Dê carinho. Você quer receber amor? Ame. Você quer ser visitado? Visite. Amém? Amém, pastora Verônica? Você quer, no dia da sua dificuldade, as pessoas venham ao teu favor?
Vá ao favor das pessoas no dia da sua adversidade. Ninguém que leva uma vida egoisticamente só para si e que não pensa no outro, no momento da sua adversidade, no momento em que ele cair, porque todos nós cairemos um dia, ficaremos prostrados. Não haverá ninguém que o socorra. Por quê? Porque ele nunca socorreu ninguém. E o que me chama a atenção aqui é que esses 4 amigos, é bom ter amigos, diga assim comigo, repita, é bom ter amigos. É bom ter amigos na hora da angústia, repita. Querido, é bom ter amigos na hora da angústia. O texto não diz que esse homem ele era judeu, que ele era gentil. O texto não diz que esse homem estava em estado vegetativo, se ele era paraplégico ou tetraplégico. O texto não diz que esse homem pediu para que os amigos levassem. O texto não declara absolutamente nada disso. A única coisa que o texto declara claramente, dá flagrante aos olhos, é que 4 amigos arrebataram esse homem e disse: olha, a fama dele, ele está em Cafarnaum, ele está possivelmente na casa da sogra de Pedro, vamos lá. Chegando lá, não conseguiram entrar, mas esses 4 amigos estavam com o coração pegando fogo, estavam sedentos. Eles criam de todas as possibilidades. Se aquele amigo dele, paralítico, chegasse diante do Senhor Jesus, saía de lá em posse de vitória. Todos nós que tivermos fé, chegaremos diante do Senhor Jesus com posse de vitória. O que me chama a atenção daqui, Letícia, é que o valor que tem a comunidade, o valor que tem a igreja para as pessoas que não acreditam na igreja, que diz que pode congregar de fora. Veja bem, aqui a comunidade atende a esse pobre miserável. Uma coisa que às vezes eu não concordo com o evangelho, com alguns pastores, é que ele diz: não, irmãos, tenha fé, irmão, tenha fé. A sua fé, irmão, o texto diz aqui que existe uma fé comunitária. O texto diz aqui que a igreja, mesmo que você não tenha fé, Ney, se a igreja ou seus amigos tiver fé por você, você vai receber a cura, você vai receber a vitória. É incrível isso. Mas há aqui nesse texto uma fé comunitária. Então, quando você pede para os seus irmãos orar por você, você não está errado. Peça para os seus irmãos de fé, suas irmãs de fé, que você confia que é homem e mulher de Deus, orar por você. Vamos para o texto, que você irá receber a vitória. Olha o que ele diz. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, e acima de onde Jesus estava, em seguida baixaram o moço na marca, bem na frente de Jesus. E ao ver a fé deles, no plural, não foi do paralítico. Eu acho que o paralítico nem sabia o que estava acontecendo. Coitado, não sabia. Ao ver a fé deles, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Então, o valor da fé comunitária, o valor, Tati, de você ter um pastor, uma pastora orando por você, pelo seu esposo e pelos seus filhos. E quando você estiver em posse de vitória, nunca pense que foi graças a você que você recebeu a vitória. Porque, irmão, em alguma área da nossa vida, algum dia, nós estaremos prostrados. E nesse dia que você está prostrado, sei lá, o seu coração angustiado, com espanto noturno, com a síndrome, sem vontade de prosperar na vida, de seguir na vida, sem vontade de vir para a igreja, desencantado, é crucial você ter alguém não só orando, mas te levando, te carregando, te conduzindo, te puxando pela mão.
aquela palavra amiga, aquela palavra de incentivo, o abraço na porta, a mensagem no WhatsApp, no celular, no telefone. Você tem valor. Deus te ama, Ele é contigo. Então, assim como esses 4 homens levaram o paralítico, com todas as dificuldades até a presença de Jesus, algumas áreas da nossa vida, quando estamos em estado de prostração, paralítico, é necessário que tenhamos um amigo, que tenhamos pessoas, o marido carregar a esposa carregar o marido, o pai carregar os filhos carregarem o pai, porque nesse negócio de transpor no colo é o final de todos nós. Se hoje eu estou aqui berrando pelos 4 ventos, haverá um tempo e está mais próximo do que você imagina, se Deus me der longevidade e eu viver muito, do meu filho me levar para o banheiro para dar banho. Porque todos nós, um dia ou outro, iremos ser carregados como esse paralítico. Não se engane. E nesse momento é crucial nós termos amigos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Ou o pessoal não está entendendo? Então aplaudo o Senhor, já que vocês estão entendendo. Glória a Deus. E Jesus diz, vendo a fé deles, disse, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, o texto não diz, preste atenção, esses meninos, esses amigos dele, Ney, se mobilizaram de todas as formas por conta de uma paralisia invisível, preste atenção. Ele era paralítico. E eles se mobilizaram para que eles fossem curados da sua paralisia. Porém, quando eles chegaram diante do Senhor Jesus, foi identificado uma outra paralisia que não é visível, que não é física. E essa paralisia, Márcia, invisível, é o que paralisa todos nós. É o que tira de você a vontade de viver, rouba de você a perspectiva de vida, expectativa de vida. É o desânimo, é a angústia, é a depressão, é a vontade de parar pelo caminho, é de dizer para si mesmo, não, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito, eu estou tentando, me esforçando, mas acho que é melhor eu parar, porque nada que eu faço dá certo, eu não consigo concluir absolutamente nada, eu não consigo chegar ao final. São essas paralisias que são invisíveis aos olhos humanos, mas são patentes aos olhos de Deus. Olha, e aqui eu não estou dizendo que todas as paralisias angustiantes, toda crise existencial, ela advém do pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo mesmo que você seja um homem ou uma mulher de Deus, haverá momento na sua vida que você sofrerá sim essas paralisias. Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus em João capítulo 12, Elias, e tanto quanto os outros. Porque nós somos humanos e há momento em que o nosso coração se angustia e nós nem sabemos por que estamos o quê? Angustiados. No caso desse moço, Jesus identifica que uma paralisia dele era o quê? O pecado. E que mais importante do que a sua cura física, mais importante do que ele sair de lá saltitando como ele saiu, era necessário que ele fosse o quê? Perdoado. Porque eu posso ser curado hoje de um câncer, eu posso ser curado hoje de uma doença letal, mas eu não vou viver por toda a vida. E ninguém morre com saúde, todo mundo morre. Ninguém vai dizer, o fulano morreu de quê? Fulano morreu de muita saúde, ele tinha saúde demais e morreu. Não. Então, quando a Bíblia fala de vida, ela fala de Zoé, vida eterna. É necessário, Madalena, que você tenha uma vida boa aqui. E boa aqui não precisa ser rica. Uma vida boa aqui é você não ter uma vida paralisante.
uma vida angustiante, sufocante, andando com medo de tudo, achando que tudo pode acontecer dentro de você, de fígado virado. Deus quer que você tenha uma vida doce, livre, aqui e agora. Que você tenha uma vida completa, perene, aqui e agora. Nenhum pai, por mais ruim que ele seja, deseja para o seu filho que ele viva uma vida sufocante. Nenhum. Todos os pais desejam para os seus filhos coisas boas. Amém, Madalena? E se nós que temos falhas, se nós que somos imperfeitos desejamos essas coisas aos nossos filhos, Edmilson, imagine o nosso Deus que não tem falha nem defeito. Amém, Madalena? Ele quer o melhor para nós. E é interessante, irmão, aqui, é que o texto, a hora foi-se embora e o texto é tão gostoso. É maravilhoso o texto. Então, os pecados estão perdoados. E alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados, pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecado. Irmãos, todas as vezes que Jesus curou, todos os milagres que Jesus fez, ou fazia, sempre ele era questionado por esses escritores da lei. Irmão, em vão você tenta emoldurar Jesus naquilo que você acredita. O que você crê, o que você acredita de cumprir ritos religiosos, botar Jesus numa moldura conforme as suas crenças, irmão, você está enganado. Você não vai conseguir pôr ele conforme a sua vontade. Jesus, ele é livre. Jesus veio para nos dar liberdade. Ele disse, verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vocês serão livres. Nós não precisamos das amarras da lei. Nós não precisamos do que dizem os homens a nosso respeito. Não adianta você rezar 5 vezes, dar 4 pulos para trás, torcer a mão para lá, guardar isso, guardar aquilo, para Jesus te atender, que ele balela, ele está nem aí para isso. Ele quebra tudo isso, lança tudo isso fora, porque o homem, na sua caixinha, não pode moldurar o Senhor. Ele está aquém disso. E esses escribas, que estavam sentados no meio da casa, começaram a questionar a autoridade do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus diz que perdoados estão os teus pecados, quem é você para perdoar pecados se não Deus? E Jesus aqui, ele percebeu o mal-estar. Você imagina que coisa horrível? Você está pregando na igreja e você, ou numa casa ensinando, e de repente você está com o coração aberto, e você percebe que alguém está ali murmurando, com seu cio pelos tornozelos. Que mal-estar, que coisa ridícula, que coisa medíocre, pobre. E aquilo ficou muito chato. Jesus sendo questionado por esses homens que nada fazia por ninguém e que não estava ali porque amava Jesus, mas estava ali com o objetivo apenas de criticá-lo. Alguns dos mestres da lei, 6, estavam ali sentados e pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. 8, Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas nos seus corações? Jesus exerce aqui um dos atributos que só Deus tem, a onisciência, de conhecer as coisas antes que a gente fale, de sondar os nossos pensamentos. Nesse momento que eu estou falando desse amor de Jesus, cada um de vocês estão com um pensamento diverso. Tem uns que estão focados no que eu estou falando, outros que a palavra de Deus está falando com ele, mas tem aquele que está com o pensamento em outro lugar. E Jesus, eu quero vos dizer que ele conhece os seus pensamentos. E Jesus, conhecendo o pensamento dele, disse assim, 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a tua maca e ande.
Uma pergunta que ele fez aos homens que estavam indagando nos seus corações. Aí ele mesmo faz essa pergunta, que ela é uma pergunta retórica, e ele mesmo responde no 10. Olha o que ele diz no 10. Mas eu lhe mostrarei, que ele diz assim, você vai ver o que é bom para tosse agora. Olha o que ele diz, mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então ele está dizendo aqui, até isso é uma figura de linguagem, se eu não me engano, irônica, que tem essa figura de linguagem. Que ele diz, vocês estão murmurando no coração de vocês, que eu não posso perdoar pecado? Qual é mais fácil então? É dizer, os teus pecados estão perdoados, ou toma tua maca, anda. Porque até Jesus dizer, os teus pecados estão perdoados, isso é muito vago. Isso é muito subjetivo. Porque como era que aquele paralítico e aquelas pessoas iam entender que aquele paralítico estava ou não perdoado? Então, como a prova concreta de algo que era subjetivo, ele diz, porém, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, toma a tua marca e anda. Jesus exterioriza o poder para aquilo que ele veio. E eu quero vos dizer nessa noite, Gabrielzinho Genro, que o Senhor Jesus não veio para curar ninguém. Jesus não veio para abrir porta de emprego para ninguém. Jesus não veio para buscar a mulher que foi embora, ou o marido, etc e tal. Ele não veio para isso. A função pela qual Jesus veio, a gente começou o texto dizendo, a casa estava cheia porque ele estava pregando a palavra de Deus. Agora é óbvio, é mais do que óbvio, que ele é Pai, mesmo sendo aquele frágil galileu jovem de 30 e poucos anos, ele é Deus. Então ele cura as enfermidades, ele expulsa os demônios, ele traz o marido de volta, a mulher de volta, ele tira o filho da prisão, ele abre porta de emprego, porque ele é um Deus Pai justo e bom, e que é o melhor para nós. Ele quis dizer em outras palavras, ele usa um trocadilho. Ele diz, olha, vocês estão questionando que eu não perdoo o pecado? Foi para isso que eu vim, perdoar pecado. Mas como vocês estão desconfiando de mim, tem um paralítico aí. Então como você não vai saber se eu perdoei? Não, paralítico, levanta. Pega a tua cama e vai embora. Olha o que diz o texto. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O 11, levantou-se, pegou a sua marca, levante-se, pega a sua marca e vá para casa. E o homem se levantou de um salto, olha quem era paralítico, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada e louvavam a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. E parei aqui. Amados, queridos irmãos, sirva, seja um serviçal do Senhor, e lembre-se, você quer ser ajudado no momento da angústia? Crie laços de amizade sincera, porque eu lhe pergunto, o que esse paralítico poderia dar para que esses 4 homens? Nada. Qual era o interesse que esses 4 homens tinham nesse paralítico? Que ele fosse o quê? Curado, restaurado. É bom, Ney, quando nós servimos voluntariamente, quando nós não temos dolo por aquilo que fazemos pelo outro. Você lembra que eu lhe falei que poderia chegar com um carro aqui e levar tudo? Lembra disso? Se dependesse de mim, eu jamais cobraria isso nas tribunas e jamais deixaria de amá-lo.
Porque eu não amo as coisas, eu amo pessoas. Pessoas é o meu ministério. Servir é o meu método. O meu modelo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que eu vou partir, que eu vou embora. E eu não quero, na minha partida, quando eu for embora, deixar um legado de um pastor aproveitador, um pastor mentiroso e enganoso, um pastor que dizia uma coisa e vivia outra. Isso eu não quero no meu legado. Apesar que a gente não consegue agradar todo mundo, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Mas eu quero que o meu legado seja o melhor marido que eu puder ser. Eu quero ser o melhor amigo que minha mulher já teve. Eu quero ser o melhor amigo dos meus filhos, da minha nora, dos meus genros. Quero ser o melhor. E se eles não forem os melhores filhos, nem ela for a melhor esposa, isso não é problema meu. O meu problema é de servi-los como Cristo serviu e amar como Cristo amou. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento eu quero agradecer a todos vocês, aos nossos irmãos das redes sociais. Eu quero orar, pastor Claudemir, por nossos irmãos das redes sociais. Agora, que eu sei que tem alguns irmãos que estão esperando esse momento de oração. E esse momento de oração, Gabriel, é um momento de oração pela família. E eu quero orar agora pela família. Que Deus venha dar livramento às nossas famílias, os nossos filhos, os nossos amigos. Carregue um amigo nas suas costas. Não tem problema. Se ele é paralítico, se ele está paraplégico, se ele está travado, não tem problema. Seja a muleta deles. Amém? Feche os olhos de vocês e as famílias se abracem. Bendito e soberano Deus, nós estamos na tua gloriosa presença. E eu quero te agradecer por esse momento único, por esse momento singular, Senhor, pelo fato de estarmos vivos, vivendo uma áurea de morte. Estamos num tempo tenebroso, que no Brasil a cada dia, 24 horas, mil e poucas pessoas são bruscamente mortas, desaparecem da terra. Eu quero te agradecer por essas famílias que estão aqui. Eu quero te agradecer pelas famílias que não estão aqui, mas estão ouvindo de casa. Que o Senhor venha abraçar a família de cada um representado aqui. Os seus pais, netos, mães, não importa, Senhor, quem seja. Eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão internados, se recuperando do Covid-19. Eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor, e te pedir que o Senhor intervenha pelo corpo de médico, pelo corpo dos trabalhadores da saúde. Eu quero te pedir, Senhor, pelo meu presidente, Jair Messias Bolsonaro. Eu quero te pedir pela sua família, pelos governadores, pelos senadores, pelos deputados, por todos os pastores, meu amigo, pastor Ubinha, o Salatiel, o Júnior, o Newton, Cunha. Senhor, é uma gama de pastores, pastor Claudemir, pastor Jefferson, Everton, o Eliton. Senhor, todos os pastores, põe as tuas mãos sobre a vida deles. Acoberta com o teu sangue esses homens que trabalham, Senhor, sem receber nada em troca, a não ser a tua graça, a tua presença maravilhosa. Aleluia. Eu quero te pedir por essas irmãs que estão nos visitando, Senhor, aqui, que o Senhor vá de encontro a eles e supra as suas necessidades. Senhor, eu quero te agradecer por esses novos casais que estão lutando, trabalhando para comprar um apartamento, uma casa própria, Senhor. Seja com eles. E com aqueles que estão desempregados, Senhor, não importa a pandemia, porque nós não dependemos de governo, de sistema de saúde ou político. Nós, Senhor, confiamos em Ti, Tu és o nosso arrimo. Converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor, para que eles possam viver, para que eles possam desfrutar o melhor de Deus ainda nesse tempo. Ó Deus, visita aqueles que estão presos, encarcerados, Senhor, para que encontre, Senhor, a Tua palavra no cárcere, para que se converta e tenha a sua vida mudada, Senhor. Senhor, guarda os nossos policiais, guarda dos federais até a guarda metropolitana, Senhor. Vai abençoando a cada um de nós, abençoa os nossos ministros, os poderes do nosso país.
Senhor, põe as tuas mãos, Senhor, sobre aqueles que dormem nas marquises, sobre aquele, Senhor, que está perdido, sem Pai, sem Deus e sem salvação. Tomai as tuas mãos sobre a vida do pastor Antônio, da Cris. Tomai o Roberto em tuas mãos, que ontem estava passando por uma cirurgia. Tomai em tuas mãos, Senhor, a Fátima e toda essa família. Abençoa a irmã Nice, meu Pai, que está ouvindo com o Ivanildo na casa da Roseli. Acoberta com o teu sangue essas pessoas. É o que te pedimos, Senhor. É o que te pedimos no nome poderoso do Senhor Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. E o poder de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a unção e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para sempre. E todos digam aplaudam o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus.